Paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para fazer um convite, esperar as pessoas entrarem. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão entrando aí. Deixar uma palavra aqui. Amém? Deus abençoe Cristiana, seja bem-vinda, Elisângela. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Gustavo, Deus abençoe. Amém? Nós vamos compartilhar uma palavra aqui. Tá legal o som aí? Paz do Senhor Edmilson. Vamos compartilhar uma palavra aqui. Amém? Me dá um feedback aí se a palavra tá boa, se o áudio tá legal. Para que a gente possa estar compartilhando uma palavra aí do coração de Deus aí, para que você e eu possamos ser edificados nessa noite. Amém. Cristiana da Paraíba. Amém. Amém, Cristiana. Deus abençoe tua vida, Cristiana. Elisandra, Deus abençoe. Amém? Vamos aí, o pessoal está entrando. Nós vamos se basear no texto aí de João capítulo 14, versículo 3. Suzy, Deus abençoe. Vai entrando aí na palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 3. Se você puder compartilhar, compartilha com alguém aí, para que a gente possa compartilhar essa palavra. Lourdes, Deus abençoe. Estava aqui e aí eu resolvi fazer uma palavra aqui para a gente. Amém? Para meditação aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Cristiana. Deus abençoe. Vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Amanda, Deus abençoe. Estaremos aqui transmitindo uma palavra aqui, em nome de Jesus. Uma palavra poderosa sobre salvação. Uma palavra sobre o objetivo de Cristo, né? Nós temos um propósito aqui, anunciar as boas novas do Senhor, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de redenção, de salvação, de vida eterna. Amém? Trazer uma palavra de entendimento, esclarecimento ao nosso coração nesta noite. Então, se você puder aí compartilhar em nome de Jesus, nós iremos aqui fazer uma oração e Deus será glorificado em nome de Jesus no final dessa live. Eu tenho certeza que nós seremos edificados. Desde já quero você que pode. Amanhã nós temos culto às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Amanhã nós estaremos juntamente com algumas pessoas aí que podem estar conosco amanhã. Lá na Bílio César será muito forte em nome de Jesus. Amém? Nós iremos dividir uma palavra com você aqui, para a glória de Deus. Tá bom? Vai dividindo aí essa palavra. Carol, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nós vamos aqui compartilhar uma palavra. João 14, 3, versículo. Nós vamos se basear nessa palavra aqui para podermos compartilhar. Amém. Ah, verdade, amiga da dona Zezé. Lembrei, a senhora mandou convite, eu aceitei, eu falei, ué. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai poder ouvir uma palavra, vai ser muito forte aí. Deus vai ser glorificado aí. É bom que você já acompanhe aí. Vai ser bom que você já vai crescendo na fé pela palavra. Muito bom, Cristiana. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você divulga aí. Amém? Nós vamos estar aqui compartilhando a palavra aqui. Vamos mais uns minutinhos aí para você
para você compartilhar aí com alguém. Se você puder, compartilha aí. Amém? Para que a pessoa não pegue a palavra no meio. Vamos lá. João 14:3 diz assim, ó. Vamos pegar do versículo 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Repito, e quando eu for e vos preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Então há uma promessa de Deus para a nossa vida. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa do Senhor para a tua vida. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. E com esta promessa, nós podemos se basear nesse texto, a qual o Senhor nos fez uma promessa que, desde lá dos Salmos 40, quando Davi profetizou que ele viria. E quando Davi profetizou nos Salmos 40, quando o Senhor viria, nos Salmos 40, ele veio uma vez, portanto, para cumprir a palavra. E ele prometeu que voltaria. Então, quando Jesus ele veio sobre uma promessa. Quando Jesus veio, ele veio sobre uma promessa profetizada por o salmista Davi nos Salmos 40. Olha só o que diz os Salmos 40, ó. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? O Salmos é grande. Então, qual é o pedaço que eu quero aqui que você entenda? Ele diz assim, ó: quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas não são por demais numerosos. Amém? Então, ou seja, versículo 7, no teu livro está escrito ao meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei no fundo do meu coração. Ou seja, o salmista Davi está relatando sobre a justiça do Senhor, sobre a sua volta, sobre a sua vinda. O salmista Davi está dizendo que o Senhor viria. Havia uma promessa. Então Davi profetizou que ele viria. E ele mesmo deixou claro, ele mesmo deixou uma esperança para nós. Então, quando Jesus diz no livro de João, capítulo 14, ele diz, eu vou preparar lugar. Ele está dizendo no versículo 1, não turbe o vosso coração. Ele está dizendo, não se preocupe, eu não sei do que e no que você está preocupada. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei como anda o seu coração. Ele está dizendo, credes em Deus, credes também em mim. Ele está dizendo, é para você crer. Eu não sei o que você tem crido, no que você tem acreditado, no que você tem criado as suas expectativas. Eu não sei em que você tem colocado o seu coração. Ele está dizendo, crede em Deus e crede também em mim. E quando ele está dizendo, crede no Pai e crede também no Filho. Porque quando você crê no Pai, automaticamente você crê no Filho. Não há como chegar até o Pai se não for pelo Filho. Não há um outro caminho para chegar no Pai. Para que você chegue no Pai, precisa do Filho. Então, para que você crê no Filho, você precisa primeiro crer que o Pai enviou o Filho. Então, o Pai enviou o Filho para que ele pudesse resgatar. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, eu não teria prometido. Eu não teria falado. Ele falou, eu vou para preparar lugar. Mas já está preparado esse lugar. Já está preparado esse lugar para que nós possamos se achegar. E ele diz, e quando eu for, vou preparar esse lugar. Voltarei e receberei você. Então Jesus está dizendo, eu estou para voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Talvez você está preocupado com o dia de amanhã. Talvez você está preocupado com as coisas que te cercam, que te rondam. Mas ele está dizendo, eu estou fazendo uma promessa da minha volta. Então essa promessa é verdade, é verídica e é real. Às vezes você está preocupada, às vezes você está triste, angustiada, aflita, talvez você ligou a live, talvez você estava no Facebook procurando alguma coisa para assistir e Deus está dizendo para você assim, ó, não turbe, ou seja, não preocupe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ou seja, Deus está dizendo para você que na casa do Pai há muitas moradas. Então, o que você tem que fazer? Crer na palavra, crer na promessa, crer que Jesus Cristo ele vai voltar. Mas antes dele voltar, nós vamos viver muitas coisas ainda. Então, ele quer te preparar, ele quer preparar o seu coração, ele quer preparar a sua vida. Talvez você está vivendo momentos difíceis, talvez você está vivendo momentos em que a sua alma está perdida, angustiada, aflita, abatida. Talvez você está vivendo dias de angústias, dias de terror, mas ele está dizendo, meu pai, ele tem muitas casas. Então existe uma casa paterna. A Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição, mas ele está dizendo, tem de bom ânimo. Então, ou seja, ele está dizendo para você que está desanimada, para você que está cabisbaixo, triste, aflita, ele está dizendo, eu tenho a resposta, eu tenho uma direção para a tua vida, eu tenho uma solução. Ele está dizendo, para que Jesus volte, para que Jesus retorne e encontre você firme, você precisa estar na posição. Ele falou, eu vou, mas eu volto, foi uma promessa. E quantas promessas você tem ouvido e às vezes você tem visto as promessas dos homens falhar? Quantas pessoas têm prometido algo para você e você tem se decepcionado? Quantas vezes você tem ouvido algo de alguém, eu vou mudar, não vou fazer mais isso, e de repente quando você se dá por conta ou se dá por vencido, a pessoa faz de novo a mesma coisa e cai na mesma situação e no mesmo laço. Quantas vezes você acaba ouvindo a promessa de alguém e você acaba caindo no laço e você acaba se entristecendo e até mesmo querendo desistir, querendo até mesmo parar, querendo até mesmo voltar, retroceder. Mas eu quero aqui te dar uma boa notícia. Eu quero dizer para você que aquele que prometeu para você, ele é fiel para cumprir nas suas promessas. Jesus é fiel. Jesus é fiel para cumprir. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter lutas. Então, ou seja, a palavra que o Senhor está dizendo, ele está dizendo que ele vai voltar. Mas como você vai estar na sua volta? De que maneira você vai estar na volta de Cristo? De que forma você vai encontrar com ele? De que forma você vai esperar pela volta de Cristo? De que volta você vai esperar Jesus Cristo voltar? Como está o teu coração? Aonde você tem aplicado o seu coração? Aonde você tem gastado a sua força, aonde você tem gastado a sua energia. Talvez você tenha gastado as suas forças nos problemas, talvez você tenha gastado as suas forças nas adversidades, talvez você tenha gastado as forças naquilo que não corresponde à palavra de Deus. E Deus está dizendo assim, ele está voltando, os anjos já sabem, o céu já está aguardando o filho voltar. Então, ou seja, Deus ele quer que você esteja preparado, porque ele é autor e consumador da sua fé. Então, às vezes você está gastando e se desgastando por algo que às vezes não vale a pena. Às vezes você está investindo o seu tempo
em coisas que não vale a pena. Às vezes você está gastando a sua vida, às vezes você está gastando a sua saúde em coisas que não têm edificado a sua fé, que não têm edificado a sua vida com Deus. Então, quando Jesus ele veio a primeira vez, ele disse que eu vim para salvar e resgatar aqueles que haviam se perdido. E talvez você tinha se perdido no meio do caminho, no meio da trajetória da fé. Talvez você tinha se perdido no meio da trajetória. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus, ele entrou na cidade de Jericó. E ao atravessar a cidade de Jericó, a Bíblia diz que veio um homem maioral. O nome desse homem era Zaqueu. A Bíblia diz que esse homem, ele viu um alvoroço no meio da cidade, ele viu uma multidão, ele viu pessoas correndo de lá para cá, ele viu pessoas desesperadas. Aquele homem chamado Zaqueu subiu em um pé de sicômoro, aquele homem chamado Zaqueu subiu numa árvore para ver o que estava acontecendo ali embaixo, para ver o que estava acontecendo com as pessoas, para ver por qual motivo aquela multidão estava ali se aglomerando, e de repente ele levantou e subiu naquela árvore para ver quem era Jesus, porque ele ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha entendimento quem era realmente Jesus. E de repente ele olha para baixo e ele vê Jesus passando, e Jesus olha para ele, ele é um homem de pequena estatura, um homem que era rico, um homem que era poderoso, um homem que tinha uma vida financeira equilibrada, um homem que tinha uma vida financeira estabilizada, porém era um homem publicano, porém era um cobrador de impostos, e a multidão olhava para ele com um olhar de desprezo. A multidão olhava para Zaqueu com um olhar de julgamento, com um olhar de questionamento. A multidão olhava para Zaqueu com um olhar de sentença, sentenciando ele, dizendo assim, ó, esse homem não é digno. Só que Jesus viu algo naquele homem que ele não viu em mais ninguém. Porque às vezes nós olhamos para a aparência do ser humano, mas Jesus olha para dentro. Então a conversão do ser humano não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a nossa conversão não é a minha aparência, porque talvez eu possa te enganar com a minha aparência, tendo uma boa aparência, sabendo falar, mas talvez o meu coração está longe de Deus. Mas a Bíblia diz assim, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aonde está o teu coração nesta hora? E aonde está o teu coração nesse momento? Talvez o seu coração está pegado em coisas, talvez o seu coração está pegado em algo, talvez o seu coração está preso em algo, talvez o seu coração está preso aos rudimentos, aos prazeres desse mundo. A Bíblia diz que Zaqueu, ele é um homem tão conhecido na cidade, porque ele cobrava imposto e cobrava o dobro. Se era 10, ele cobrava 30. Então, ou seja, quando Jesus viu aquele homem, então Jesus veio para esse tipo de pessoa. Jesus veio para esse tipo de homem. Ele não veio para o rico, ele não veio para o pobre, ele não veio para o... Não, ele veio para os doentes. E que doentes é esse que ele está dizendo? É aqueles que estavam doentes na fé, aqueles que estavam cegos, que precisavam enxergar, que precisavam ver. Então, quando Jesus passou, a multidão começou a fazer um alvoroço. Zaqueu queria enxergar Jesus, de repente ele olha para baixo e ele vê Jesus passando. Chamou a atenção de Jesus de uma maneira em que Jesus olhou para ele e falou, Zaqueu, desce depressa, porque convém eu pousar na tua casa. Sabe o que Deus quer te dizer? Está na hora de você sair do meio de algumas pessoas e fazer algo que você ainda não fez. Zaqueu fez algo que ele não havia feito ainda. Zaqueu, ele não teve vergonha. Zaqueu, ele não teve medo. Zaqueu não se importou pela sua classe social, Zaqueu não se importou pelo seu status, Zaqueu não se importou pela sua condição financeira, Zaqueu não se importou pela sua qualificação, Zaqueu não se importou o que as pessoas iam dizer ao teu respeito, Zaqueu não se importou com a voz da multidão, Zaqueu não se importou com os julgamentos, Zaqueu simplesmente, ele tomou uma decisão e uma atitude. A vida é feita de oportunidade. Então eu vejo Zaqueu tendo uma grande oportunidade. Tem oportunidades que vêm para a sua vida e às vezes você desperdiça. Às vezes você troca o certo pelo duvidoso. Às vezes você troca a verdade
pela mentira, às vezes você troca Jesus pela religião, às vezes você troca Jesus pelo pecado, às vezes você troca Jesus pelo mundo, às vezes você troca Jesus pelas coisas erradas, às vezes você troca Jesus por uma noite de prazer, às vezes você troca a sua salvação por um namoro, por um relacionamento, às vezes você troca Jesus por uma vida louca, uma vida destruída. Às vezes você troca Jesus por um momento de prazer. E ao olhar para essa situação, para esse homem, ele não quis ver quem estava enxergando ele. Talvez para as pessoas que da mesma classe social, e talvez ele poderia parar e falar: o que as pessoas vão dizer ao meu respeito? O que as pessoas da elite vão dizer ao meu respeito? O que as pessoas que têm as mesmas condições que eu? O que as pessoas que estão debaixo do meu controle, do meu domínio, vão dizer? Que agora eu fiquei doido, que agora... Não, Zaqueu não olhou para essa situação. Então, quando eu falei que Jesus ele veio para salvar o que havia se perdido, e quando Jesus entrou na cidade, Zaqueu procurou depressa chamar a atenção. De repente, no versículo 5, Jesus fala para ele assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus está te perguntando hoje convém eu entrar na sua casa. Tem casas hoje que Jesus quer entrar. Tem casas hoje que Jesus quer entrar. Elevai, defai. Tem casas hoje que Jesus quer entrar. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua casa. E às vezes você fecha a porta, porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, e aí eu farei morada. Então, às vezes, nós fechamos a porta. De que maneira eu fecho? Quando eu desisto da fé, quando eu desisto de buscar o Senhor, quando eu desisto de me relacionar com Deus, quando eu desisto de estudar as Escrituras, quando eu desisto de clamar ao Senhor, quando eu desisto de adorar, quando na minha casa, que era um lugar de adoração, um lugar de busca, passa a ser um lugar de festa, de balada, passa a ser um lugar aonde passa músicas profanas, aonde passa pancadão, aonde passa bebida, aonde tem bebida, aonde tem droga. Então minha casa não é mais a casa onde Cristo estava reinando. Agora o espírito das trevas, ele está reinando. Eu quero dizer para alguém que está me assistindo nessa noite que Jesus quer entrar na sua casa. Ele está dizendo: Zaqueu, está na hora de você abrir tua casa para eu entrar na sua casa. Ele está dizendo: Zaqueu, está na hora de você abrir as portas para que eu possa fazer morada na sua casa. E talvez você fechou a porta inconscientemente, porque talvez você falhou, talvez você caiu, talvez você errou e talvez você não se acha digno mais de andar com Cristo. Ele está dizendo assim, ó: ele veio para salvar o que havia se perdido. Ele diz: eu vou para o Pai, eu vos prepararei morada. Ele está dizendo: não turbe o vosso coração. Tem gente que nessa noite está com o coração turbado porque errou, está com o coração ferido porque na casa dela está uma confusão, está um conflito, dentro da casa dela as coisas estão fora de controle. Jesus está dizendo: eu quero entrar para colocar tudo em ordem. Olha o que ele diz para Zaqueu: desce depressa, porque convém pousar ou entrar ou estar na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele recebeu com alegria. Então está na hora de você receber com alegria Jesus na tua casa. Está na hora de você receber Jesus com alegria na sua casa. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus não mandou ele fazer nada. Jesus simplesmente pediu para ele a única coisa, para ele descer daquela árvore. Sabe o que Deus está dizendo? Para você descer mais. Sabe o que Deus está te dizendo? Para você descer mais. Sabe o que Deus está te dizendo? Desça nas madrugadas. Sabe o que Ele está te falando? Desça. Não deixa o orgulho te levar para cima, não deixa a soberba te levar, não deixa a arrogância
fazer com que pareça que você está certo, mas você está errado. Zaqueu estava em um lugar alto, mas o seu coração também estava disposto a mudar. Está na hora de mudança. Está na hora de acontecer mudança em tua vida. Então o próprio Zaqueu disse assim, não, eu resolvo dar. Não é pela forma como ele agiu de dar aos pobres, mas é pela maneira a qual ele resolveu tomar uma atitude. Ele não foi constrangido por Jesus a dar, ele foi constrangido pelo amor de Cristo a uma mudança. Está na hora de Jesus constranger você com o amor dele. Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando você vai ser escravo do vício? Até quando você vai ser uma amante? Até quando você vai ser a outra? Até quando você vai ser uma pessoa que seja presa nos vícios? Até quando você vai ser escravo? Até quando você vai ficar aprisionado? Zaqueu falou, não quero mais ser escravo do dinheiro. Não quero ser mais escravo dessas coisas. Até quando você vai ser escravo dessa situação? Até quando você vai viver debaixo de uma opressão desse jugo? Até quando você vai viver debaixo de acusações? Zaqueu, ele resolveu, não, eu estou cansado de viver das acusações das pessoas. Eu estou cansado de viver. Houve um arrependimento, mas não porque Jesus falou para ele. Jesus simplesmente disse, convém que eu entre na sua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Houve uma alegria dentro daquela casa. Tem que haver alegria. Quando Cristo entra, você é a casa. Ele tem que haver alegria no seu coração. Entenda, Jesus tem que fazer morada, tem que haver uma alegria dentro de você. Tem que haver uma alegria. O seu coração tem que queimar. Você tem que queimar por Deus. O teu espírito tem que se alegrar. A tua alma tem que saltar dentro de você, porque Deus, ele quer se fazer presente. Olha só, ele desceu depressa. Todos os que viram isto murmuraram. Você vai encontrar pessoas que vão murmurar. Você vai encontrar pessoas que vão questionar. Você vai encontrar pessoas que vão reclamar. Você vai encontrar pessoas que vão falar para você, ó, você tá doida. Você vai encontrar pessoas, ó, vai falar para você, ó, não vale a pena. Para que você ir para a igreja? Se eu fosse você, eu curtia, você é novo, você é nova. Você vai encontrar pessoas que murmuravam. As pessoas murmuravam porque olhavam para Zaqueu e falavam, Senhor, se tu és realmente o Filho de Deus, saberia quem é esse homem. Esse homem é o maior defraudador. Esse homem é o maior pecador da cidade. Esse homem, aqui na cidade, ele tem uma má fama. Talvez onde você mora, você tenha a pior fama. Talvez onde você mora, as pessoas coloquem você apelidos, rotulam você com palavras. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditam na sua mudança. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditam que você possa se arrepender. Mas você pode se arrepender. Basta você querer. Basta você tomar uma atitude. Basta você dar um passo de fé. Basta você dizer, eu não quero mais a vida que eu levava. Eu não quero mais ser escravo. Então as pessoas ficaram com raiva, murmuravam e ficavam uma falando, ó, tá vendo? Se ele realmente se ele é profeta, se ele é filho de Deus, se ele realmente é crente, se ele realmente é um Deus poderoso, se ele é filho de Deus, ele saberia que esse homem nos oprimia. E talvez você tenha alguém na sua casa que talvez no passado essa pessoa oprimia no mundo do crime, no mundo das drogas, talvez ele oprimia os familiares dentro de casa, talvez ele oprimia as pessoas, mas Deus acredita na mudança. Jesus não nos chamou para condenar. Outro dia eu preguei, Jesus não te chamou para ser justiceiro. Jesus não me chamou para ser justiceiro. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Jesus nos chamou para amar uns aos outros. E esse é um mandamento muito difícil para todos. Ele resumiu os 2 mandamentos. Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Não tem como eu amar a Deus se eu não conseguir amar o próximo. Não é fácil para ninguém. Enquanto as pessoas não queriam que Jesus perdoasse Zaqueu. Enquanto você não perdoar, você vai ficar com a vida parada.
Mas quem perdoa, a vida anda. Quem não perdoa, a vida fica parada. Se você não perdoar, a vida vai ficar parada. As pessoas murmuravam dizendo que ele hospedara com o pecador. Mas Jesus veio para esse propósito. E talvez nós queremos que Jesus faça a nossa vontade. Talvez nós queremos que Jesus pregue somente para as pessoas que nós achamos que precisam pregar para elas. Talvez nós queremos colocar Jesus dentro de uma caixa de sapato, dentro de um baú. Talvez nós queremos colocar Jesus numa redoma e falar, não, faça isso. Talvez nós queremos colocar Jesus para fazer da nossa maneira e do nosso jeito. Jesus veio para libertar, para salvar aqueles que haviam se perdido. Então, ou seja, ele era um chefe dos publicanos e ganhou muito dinheiro. Ele já tinha dinheiro por ser chefe e ele havia ganhado mais dinheiro de uma forma desonesta. Talvez você tenha passado a perna em alguém, talvez você tenha feito isso e Deus está dizendo para você, está na hora de você mudar. Então, ou seja, o prazer dele era ganhar dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ganhar. O problema é onde está o meu coração, aí estará o meu tesouro. Então, o coração de Zaqueu estava na riqueza. E a parte da riqueza dele foi adquirida de uma forma desonesta. Parte daquilo que ele tinha. Então, ou seja, toda a riqueza que ele tinha não foi capaz de comprar a paz. Talvez o que você tem não tenha sido capaz de comprar a paz. Talvez o que você tem tenha trazido tormento. Talvez o que você vive tenha trazido grandes tormentos para a tua vida. Talvez o que você está passando, você está vivendo um grande tormento e nem dinheiro nenhum compra a paz. O príncipe da paz não se vende. Pelo contrário, ele pagou um preço pela tua vida. Ele morreu na cruz. Ele pagou um alto preço com sangue. Ele morreu naquela cruz. Ele verteu o teu sangue na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você com sangue. Um preço a qual não há ouro, não há prata que possa comprar. Então Zaqueu, com toda a sua riqueza, era um homem infeliz. Não é que ser rico é ser infeliz, pelo contrário. É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Às vezes você tem tanto apego à cédula, às vezes você tem tanto apego à espécie, que até para você comprar as coisas dentro de casa, você chora, até para você comprar uma coisa necessária, você reclama, até para você comprar o arroz, o feijão, você briga, tudo bem que está caro. Mas até para você fazer as coisas básicas e supérfluas dentro da sua casa, é uma grande guerra. Até para você comprar algo necessário para os teus filhos. E talvez o teu coração está tão longe de Deus. E não vê que isso está trazendo tormento para a sua vida, não vê que isso está trazendo distanciamento. As pessoas questionavam, as pessoas murmuravam contra Zaqueu. Olha, versículo 7, todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele hospedava com o pecador. Então, ou seja, as pessoas estão preparadas para apontar. Você vai encontrar mais pessoas para julgar do que pessoas para estender as mãos. Então as pessoas eram multidões e elas não entenderam o propósito de Jesus naquele lugar. Elas não entenderam o propósito de Jesus naquela cidade. Elas não entenderam o propósito de Jesus na casa de Zaqueu. Elas não entenderam o propósito de Jesus na casa daquele homem. Então Zaqueu ele encontrou impedimentos. Zaqueu encontrou problemas. Houve uma grande pressão. Houve uma grande luta. Houve uma grande distração para tirar Zaqueu do propósito. Houve uma grande pressão. Houve a multidão tentou paralisar Zaqueu. A multidão tentou dar opinião. A multidão tentou falar para o Senhor Jesus Cristo.
Meu irmão, as pessoas podem falar o que quiser, pode orar o contrário, as pessoas podem julgar da forma que quiser, mas quando Deus quer fazer, quer falar, quando Jesus dá uma ordem, a terra se cala. Pode ser o homem mais poderoso da terra, mas quando Deus fala, a terra se cala. O que Zaqueu fez foi algo que nós precisamos fazer. A primeira coisa que ele fez foi ser obediente. Quando Jesus dele disse assim, Zaqueu, desce depressa. Às vezes Deus dá uma ordem para você e aí você fica questionando. Deus fala para você, seja obediente, obedeça. Aí ele falou, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não hesitou. Zaqueu não questionou. Zaqueu não se preocupou com a multidão. Zaqueu não se preocupou com aquilo que as pessoas iam dizer. Ele desceu depressa. E às vezes você quer mostrar uma pessoa que você não é para a multidão. Às vezes você quer mostrar uma pessoa que você não é. Zaqueu, ele se mostrou não um personagem. Ele falou, esse aqui é o Zaqueu que vocês não conheciam. Esse aqui é o Zaqueu que eu escondi há muito tempo. Talvez ele para as pessoas se mostrava forte, mas quando chegava dentro de casa era um vazio e uma tristeza. Talvez para as pessoas você se mostra forte, aguerrido, mas quando você chega nesse quarto aí onde você está me assistindo, quando você chega na sala onde você está me assistindo, você cai em prantos, porque você não está aguentando mais. Você quer jogar tudo pro alto. Talvez Zaqueu era dessa mesma maneira. Talvez Zaqueu, ele foi dessa mesma maneira. Então, quando eu entendo que eu preciso ser obediente à voz de Deus, que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz você tem escutado? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E o que você tem ouvido? Talvez Zaqueu ouviu tantas palavras negativas no meio da multidão. Olha, desce daí, seu sem vergonha. Olha, você é um sem vergonha, você não é digno. Talvez as pessoas julgaram porque a religião queria condená-lo, mas Jesus estava ali para absolver e para salvar. E talvez a condenação que as pessoas queriam fazer, Jesus, ele trouxe um reino de ponta cabeça. Sabe o que é isso? É o reino, tá aqui é o reino de Deus desse lado, aqui é o reino de Deus desse lado, a Bíblia está desse lado, e Jesus virou o reino de Deus de ponta cabeça. O quê? Trazendo a direção do reino de Deus ao contrário. As pessoas condenavam Zaqueu, e Jesus vinha com a absolvição para dizer, você precisa mudar. Mas ele não falou em palavras, ele constrangeu com o amor dele. E quando Jesus falou, desce depressa, Zaqueu desceu a toda pressa no versículo 6, e no coração dele uma alegria. A obediência não é uma imposição de Cristo. Jesus falou para ele, desce depressa, falou uma vez. Tem gente que você tem que falar uma, duas, não vai por aí. Tem gente que tem que falar, o que você está fazendo não está certo. Aí você tem que falar uma, você tem que falar duas, tem que falar três, você tem que falar quatro. E como você é Deus que está falando? Porque a palavra está falando. Aí você está falando uma, a palavra está falando duas, aí Deus usa profeta, aí Deus usa a palavra, aí Deus usa isso, aí a pessoa continua. Aí Deus está falando assim, se Zaqueu era um homem que a multidão condenava, que era um homem que tinha um coração no dinheiro, teve a facilidade de largar aquilo que o coração dele estava apegado. Às vezes você não quer desprender do pecado, às vezes você não quer se desprender da bebida, às vezes você não quer se desprender do cigarro, às vezes você não quer se desprender de algumas amizades que está te afundando, às vezes você não quer se desprender da amante, às vezes você não quer se desprender de algumas coisas na tua vida, de jogos ilegais, de coisas ilegais na tua vida, e Deus, ele está dizendo assim, Zaqueu, ele viveu muitas coisas. Então, aonde o seu coração está preso, meu irmão? Aonde o seu coração? Talvez você está preso a uma mentira. Talvez você está mentindo para você mesmo. Talvez você está mentindo. Zaqueu, ele viveu uma vida de mentira. Talvez você está vivendo uma vida de mentira há muito tempo. E Deus está mandando dizer para você, está na hora de você viver a realidade. Para de mentir para você mesmo que está tudo bem. Não está bem.
Zaqueu mentia para ele durante a reunião, quando ele estava juntamente com os maiorais ali, com os publicanos, com as pessoas que eram ricas, da classe social. E talvez você não é rico, talvez você trabalha num lugar bom e você quer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Talvez no meio da sua família é uma competição. Aí um compra um carro melhor, o outro quer comprar o outro. Aí um não quer ficar para trás. Talvez no meio da sua vizinhança, talvez no meio da sua parentela. Talvez um não quer ficar para trás do outro. Sempre uma disputa. Talvez ali no meio do convívio de Zaqueu era uma disputa para um querer mostrar para o outro quem era melhor. E ali Jesus, ele quis mostrar para Zaqueu: ó Zaqueu, tudo que você fez foi válido, subiu, fugiu da multidão, porque ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem que tinha uma condição financeira grande, mas era um homem pequeno na estatura física. Talvez você é o contrário, você é um homem de uma estatura grande, porte físico grande, mas de uma estatura financeira baixa. Mas às vezes o orgulho no seu coração, porque Zaqueu tinha todos os motivos e ele tinha os motivos para ser orgulhoso. Mas quando ele viu Jesus, ele foi constrangido pela presença e pelo amor de Cristo. Porque quando nós se encontramos com Cristo, alguma coisa tem que mudar. Quando você tem um encontro com Cristo, algo tem que mudar em você. Não é possível que Jesus, ele vem de encontro a você e não mudou em nada. Muda. Mas isso você tem que querer. Então quando Zaqueu viu, ele desceu depressa. Então o orgulho dele foi descendo, o orgulho dele foi descendo, que a alegria foi aparecendo, a alegria da salvação. Ele falou: opa, aquele homem tem algo diferente. Aí Jesus chamou a atenção dele de uma maneira: convém que eu entre na sua casa, convém que eu entre no seu lar. Será que você não percebe que você não está bem? Será que você vai se enganar até quando? Às vezes você está vivendo aprisionado em muitas coisas, mas Zaqueu, ele foi obediente. Através da obediência dele, ele levou Jesus para dentro da casa dele. Através da sua obediência, Jesus vai te levar para Jesus vai entrar na sua casa. Através da sua obediência, Jesus vai entrar na sua casa. Através da sua obediência, Jesus vai entrar na sua casa. Enquanto você ficar com o coração fechado, enquanto você não expor, falar: Jesus, eu sou pecador mesmo, sou falho, sou uma pessoa que precisa mudar. Enquanto Jesus, ele olhar para você e ver o bloqueio, ver uma paralisia, e ver você que ainda está com o coração fechado, que precisa mudar e não quer mudar, não há como ele entrar. Mas quando você abrir o coração, ele vai penetrar na sua vida. Ele vai penetrar na sua alma. Aí ele está mandando dizer para você: abra o seu coração, seja obediente à minha palavra. Seja obediente à minha palavra. Porque a obediência de Zaqueu de descer da árvore, ele resultou em Jesus entrar na sua casa. Aí a Bíblia vai dizer: Zaqueu tornou-se uma pessoa diferente, porque Jesus não falou mais nada para ele. Jesus só se hospedou, esteve na casa dele. Ele ouve questionamentos. Mas versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu já vejo uma grande mudança. Eu já vejo mudança. Aquilo que prendia ele, aquilo que ele abriu mão. O que tem te prendido? O passado? O que tem te prendido? A mágoa? O que tem te prendido são os erros do passado? O que tem te prendido são as coisas que você fez? O que tem te prendido são as dores? O que tem te prendido? A traição? O que tem te prendido são as palavras? O que tem te prendido são as coisas que aconteceram com você? Então Deus, ele não falou para você olhar para o passado. Ele diz que do passado, as coisas do passado, ele diz que não se lembra mais. Se você se arrepender, ele lança no mar do esquecimento. E aí ele diz assim: eis que tudo se faz novo, as coisas velhas já se passaram. Aí ele está dizendo para você: Zaqueu teve uma oportunidade, porque ele mesmo
teve encontro com Jesus e ele mesmo resolveu, falou, pô, tá errado isso. Jesus não constrangeu, ele disse assim, ó, você tem que fazer isso. Simplesmente Jesus sentou na casa dele, provavelmente, a multidão falando, porque cada um vai falar o que quer. Quem tem boca fala o que quer, deixa te acusar, deixa falar o que quer, mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa provar que aquilo que a multidão está falando, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Mas você precisa provar que Jesus entrou na sua casa e houve mudança. Você não precisa provar para a multidão, você precisa provar para você mesmo que houve mudança com a entrada de Jesus na tua casa. Você precisa provar para você mesmo que dentro de você houve uma mudança. Zaqueu se desprendeu daquilo que segurava ele. Opa, no passado, eles estão me chamando aqui na região, no bairro, de uma prostituta. Ah, no passado eles estão me chamando aqui de ladrão, no passado eles estão me chamando de mentiroso, no passado aqui eles estavam me chamando de uma pessoa que criava confusão, uma pessoa briguenta, estavam me chamando no passado daquela mulher que fazia barraco, estavam me chamando aqui no passado de uma pessoa que ficava na porta do bar bebendo, no passado as pessoas ficavam me chamando de uma pessoa que ficava aqui arrumando confusão com todo mundo, no passado as pessoas ficavam aqui me falando que eu fazia isso. No passado as pessoas falavam que eu ficava atrás do meu marido no bar e arrumando confusão. No passado as pessoas falavam que eu era ciumenta, doentio. No passado as pessoas falavam que eu arrumava confusão com todo mundo. No passado as pessoas falavam que eu saía na rua e eu queria ser o valentão, bater em todo mundo. Então Zaqueu disse assim, opa, peraí, se é o meu passado, Jesus não falou nada, peraí, se é o meu passado, eu vou deixar essas coisas, não, peraí, se eu defraudei, se eu roubei os pobres, a metade dos meus bens eu dou, então, ou seja, tem coisas, meu irmão, que você tem que abrir mão, abra mão, abra mão, abra mão. Tem coisas que estão te prendendo, tem palavras que estão te prendendo, tem lugares que estão te amarrando e você não está evoluindo, não está crescendo, não está rompendo. Tem lugares que estão prendendo você, tem pessoas que estão te segurando, tem pessoas que estão prendendo a sua fé, tem pessoas que estão te ludibriando. Meu irmão, eu estou te dizendo em nome de Jesus, Deus está mandando dizer para vocês, para que você possa se desprender do velho homem, da velha criatura. As coisas velhas têm que se passar na tua vida. Zaqueu falou, opa, aquilo que está me segurando, me amarrando, eu vou me desprender. Se desprenda. Se desprenda. Deus abençoe, Sirlei, lá do Japão. Deus abençoe tua vida, querida. Se desprenda. Se desprenda dessas coisas. Se desprenda do passado. Se desprenda. Talvez no passado você errou na criação dos teus filhos, talvez você errou com o teu marido, talvez você errou como mãe, talvez você errou como pai, talvez você errou como filha, talvez você errou como esposo, como esposa. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você abrir mão desse passado podre, sujo, e está na hora de você falar, não, eu vou fazer tudo novo, vou fazer diferente, eu tenho uma nova oportunidade. Sabe o que aconteceu? Zaqueu agarrou a sua oportunidade. Às vezes tem oportunidades que aparecem e elas não voltam. Tem oportunidades que vêm e não voltam. Tem oportunidades que vêm para a tua vida e elas não voltam. Zaqueu teve uma única oportunidade. Jesus passou naquele lugar apenas uma vez. Jesus não passou por aquela cidade de novo. Jesus passou apenas uma vez. Diz os historiadores que depois disso Jesus foi para a cruz, depois da cruz a ressurreição, e Jesus não voltou. Tem oportunidades que vêm e elas não voltam. Tem oportunidades que você perdeu na vida que você falou, meu Deus, se eu tivesse essa oportunidade de novo. Tem gente que eu perdeu a oportunidade de emprego, tem gente que eu perdeu a oportunidade de comprar uma casa. Eu já perdi oportunidades e eu falei, meu Deus, se eu tivesse essa oportunidade, numa casa aqui do vizinho na época, uma casa maravilhosa. O rapaz estava vendendo por 70 mil reais há uns 15 anos atrás. Hoje a casa vale uns 300 mil reais. Se, Maria, Deus abençoe, se eu tivesse condições na época, se eu tivesse me esforçado, eu tinha comprado uma casa maravilhosa. Hoje eu teria um sobradão. E eu perdi uma oportunidade da minha vida.
Eu falo, meu Deus, perdi a minha oportunidade. Tem oportunidades que vêm na nossa vida uma única vez. E às vezes Deus nos dá porque Ele fala, opa, peraí, você tem que agarrar. Tem coisas na sua vida que você tem que agarrar a oportunidade. Até quando você vai viver de aparência? Até quando você vai viver mostrando uma pessoa que você não é? Até quando você vai viver mostrando uma força que você não tem? E Deus quer que você mude. Zaqueu mostrava tudo. Você vê como estava o desespero de Zaqueu ao ponto de subir na árvore. Provavelmente ele morava na melhor casa do lugar, porque ele era rico. Ele poderia subir no andar mais alto da sua casa. Ele poderia pedir para os seus soldados, tira essa multidão da frente. Não, ele fez um ato, eu vejo um ato de humilhação. Ele poderia subir na janela da casa dele e começar a gritar. Mas talvez ele achou melhor, ele falou, eu tenho que chamar a atenção de alguma maneira. Eu tenho que fazer algo que ninguém aqui na cidade está fazendo. Tem coisas que talvez você trabalha com algo e você precisa fazer algo que ninguém faz. Então Zaqueu fez algo, deixa eu dizer, eu abri um parênteses aqui que Deus está mandando dizer, às vezes você faz a mesma coisa que todo mundo faz, às vezes você faz um currículo como o de todo mundo, às vezes você faz as mesmas coisas dentro do trabalho e você quer um resultado diferente. Então Zaqueu falou, peraí, eu tô vendo toda a multidão em volta de Jesus, então, ou seja, se eu entrar no meio da multidão, eu vou ser mais um. Se eu ficar no meio da multidão, eu não vou ser visto. Se eu estiver no meio do bolo, eu não vou ser enxergado. Se eu estiver ali, porque a multidão, elas vão talvez me apedrejar, talvez vão me julgar, me apontar, talvez vão me excluir, vão me empurrar, vão me pisotear. Eu vou ser um número no meio da multidão. Peraí, a multidão está por baixo, eu vou por cima. Peraí, eu vou por um outro caminho. Amém? Então, às vezes você está indo por um caminho e Deus está falando para você, tá errado. A forma como você está indo está de uma forma errada. Eu quero te conduzir para um outro caminho. Eu quero te levar para uma nova direção. E Deus está mandando dizer para pessoas aqui que se você se posicionar, se você não ir pela a direção da multidão, não vai por aquilo que as pessoas estão falando, não seja uma Maria vai com as outras, não vai pela opinião das pessoas. Tudo que vier ao seu conceito e aos seus ouvidos, apure. Nem sempre quem chega na frente chega com a verdade. Nem sempre quem chega, porque todos ali chegaram na frente de Zaqueu, porque até ele descer, provavelmente todo mundo julgava. Todo mundo apontava, estendia o dedo. Ah lá, Jesus, ah lá, Jesus. Ah lá, o Senhor vai dar atenção para esse homem. Ah lá, você vai dar atenção para esse homem. Ah lá, você vai parar para esse homem. Ah, você vai entrar na casa desse homem. Nem todos que chegavam na frente chegavam com a verdade. Zaqueu era errado, sim. Mas havia algo dentro de Zaqueu que nenhum deles sabia. Porque ninguém sabe o que está dentro do teu coração. Ninguém sabe o que está dentro de você. O arrependimento. E você precisa ir por esse caminho. João Batista, quando ia lá no livro de João para batizar, ele só falava, arrependei-vos e seja batizado, para que você possa ver o reino de Deus. Então é necessário o arrependimento, não é o remorso, é o arrependimento. Então a Bíblia diz que quando Zaqueu fez isso, automaticamente Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele sabia que ele tinha defraudado, ele tinha certeza que ele tinha errado com as pessoas, ele tinha certeza que ele tinha tomado atitudes erradas, mas ele reconheceu. Sabe o que mostra o arrependimento? Ele reconheceu, e não somente reconheceu, ele fez diferente. Ele falou, peraí, eu fiz errado, então eu vou tomar uma atitude diferente. Eu fiz errado, peraí, eu vou entrar num caminho diferente. Aí a Bíblia diz, então Jesus lhe diz, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, a salvação só entra quando há o arrependimento. A salvação só entra quando há o arrependimento. Repito, a salvação só há quando há o arrependimento. Então, se não houver o arrependimento, não, é só um remorso. Talvez Jesus não entrou na sua casa porque você não arrependeu ainda dos pecados.
Pastor, como eu me arrependo? É quando eu me arrependo e faço como Zaqueu, eu deixo. Por quê? Aí vem e cumpre na sua vida a promessa que ele diz, que eu falei no início da palavra. Aí se cumpre na sua vida, aí ele diz, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Como o Senhor vai me receber? De que maneira eu quero que o Senhor me receba? Com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração disponível, com o coração apaixonado por Ele, com o coração voltado para o Senhor. Aí o Senhor me diz na sua palavra, aí o Senhor me diz no Salmo 51, olha que coisa linda, o Senhor diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Então assim, você pode fazer 1000 sacrifícios, você pode fazer 1000 holocaustos, você pode dar milhares de valores dentro de uma igreja, você pode fazer horas e horas, 10 dias de jejum, mas ele está dizendo assim, ó, que um coração puro, um espírito quebrantado, um coração compungido, o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Ou seja, quando eu me arrependo, quando Zaqueu se arrependeu, cumpriu-se na vida dele aquilo que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para pessoas como Zaqueu. Eu e você temos que ser como Zaqueu. Eu e você temos que tomar atitudes como Zaqueu. Eu e você temos que permanecer nele. Eu e você temos que continuar nele. Porque ele diz assim, ó, se alguém, João 15, capítulo 15, versículo 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho lança no fogo e o queimo. Mas se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres e serás feito. Então ele vai para o Pai, mas as palavras dele têm que permanecer em mim. Amém? As palavras de Deus, se você crer, dá um glória a Deus aí. Se a palavra está falando com você, dê um glória a Deus aí. Se a palavra está queimando o teu coração, dê um glória a Deus aí. Eu quero te convidar para amanhã estar conosco, às 9 da manhã ou às 19 horas na rua Abílio César. Um culto poderoso. Amém? Vou concluir a mensagem, mas eu queria te convidar para estar conosco. Amanhã, uma mensagem poderosa. Estou falando uma introdução de uma palavra, mas amanhã tem uma mensagem poderosa do coração de Deus para a tua vida, onde eu passei o dia hoje meditando nessa palavra para trazer ao seu coração amanhã. Amém? Se a palavra está sendo forte, falando ao seu coração, então coloca aí amém, pastor está falando, interaja aí comigo, fala comigo e me ajuda, porque às vezes você fica calado aí, no culto eu gosto que a pessoa bate palma, dá glória a Deus, fala amém, quero que a pessoa interaja comigo, quero que a pessoa fale comigo, para que eu possa continuar, para que eu possa me motivar mais aqui, senão eu paro, falar, o pessoal não está me ajudando, caiu a quantidade de pessoas, então eu acho que a palavra não está conectando ao coração das pessoas, eu acho que a palavra não está alcançando o objetivo do propósito da salvação. Mas se a palavra está alcançando o teu coração, está trazendo libertação para a tua mente, para o teu espírito, coloca amém aí, para que eu possa, em nome de Jesus, continuar aqui. Senão eu vou finalizar, hein? Senão eu vou finalizar. Se você quiser que eu finalize, você diga aí, pastor, finaliza aí, tá ótimo. Então, ou seja, ele diz, se as minhas palavras, se você permanecerdes em mim e as minhas palavras, João 15:7, permanecer, as minhas palavras têm que permanecer em você. Ele está dizendo, você pode pedir o que quiser e será feito. Então as palavras dele têm que permanecer no seu coração. Então permanecer em Cristo
Permanecer em Jesus é uma ordem. É uma ordem, é uma palavra de ordem. Ó, é como se você fosse em algum lugar. Por exemplo, você vai na feira, ou você vai na padaria, você tem seus filhos. Você fala, ó, eu vou ali no mercado, na padaria, você vai ficar aqui, mas não mexe com gás, não mexe com fogo, não faça isso, fica aqui assistindo televisão, fica aqui estudando, enfim, você dá uma ordem para o teu filho. Você vai falar para ele, ó, fica aqui até que eu volte. Você fez uma promessa, amém? Jesus fez isso, ele fez uma promessa, ó, eu vou ali para o Pai, mas já já eu volto. Já já eu venho buscar você. Já já eu venho te levar para mim. Já já eu venho te arrebatar. Já já eu venho te tirar desse lugar. Já já eu venho levar você comigo. Aí de repente o seu filho fica impaciente. Aí o seu filho vai ser o quê? Inquieto. Aí ele começa a mexer aonde? Aonde você falou para não mexer. Lembra de Adão e Eva? Quando eles estavam no paraíso? Quando Deus falou para eles assim, ó, vocês podem comer de tudo. De tudo. É como se você falasse pro seu filho dentro de casa. Parece que é assim, ó. O que você fala para ele não mexer, parece que desperta nele um desejo. E aí ele fala, não, vou mexer, dependendo da idade. Você fala assim, não mexe com isso. Não, você pode ficar no computador, você pode estudar, você pode fazer isso. Ó, não toma banho que é perigoso, você pode cair no banheiro. Não faça isso, não mexe com fogo, não mexe com faca, não mexe com as coisas. Então, você acaba dando algumas direções e algumas ordens para os seus filhos. Então, Deus ele deu algumas ordens para Adão e uma ordem específica, falando, ó, Adão, você pode desfrutar de tudo. Adão, você tem tudo aqui que você precisa. Adão, você pode comer de tudo aí, todas as frutas que você quiser, Adão. Tudo que você quiser. Tudo. Porém, há uma coisa que você não pode fazer, Adão. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, Adão, o dia que você comer, os teus olhos se abrirão. Amém, igreja? Então Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma direção para ele. Deus deu uma direção. É a mesma coisa quando você sai de casa. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Quem teve filho pequeno sabe também o que eu estou falando. Quem já passou por isso sabe. Quem tem netos, enfim, quem tem pessoas que dependem de você por algum momento, por algum motivo, sabe o que você está falando. Então você foi criança também, você sabe do que eu estou falando também, quando seus pais falavam isso para você. Então o próprio Deus, ele agiu como pai para Adão. Ele disse, ó, para você e Eva, vocês têm tudo. Tudo que vocês quiserem, vocês podem fazer. Vocês têm os privilégios aí. Vocês podem desfrutar. Vocês podem fazer da melhor forma o que vocês podem comer. Continua dando nome aos animais. Continua comendo. Enfim, continua fazendo o que vocês estavam fazendo. Porém, Adão, ele se descuidou um pouco e estava fazendo seus afazeres. Porém, Eva foi seduzida pela serpente. E a serpente veio no ouvido de Eva e falava uma coisa. A serpente veio no ouvido de Eva e falava outra. Olha que maravilhosa. Olha que fruta maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. Olha como é bom. E talvez você também está sendo seduzido dessa maneira. Talvez você se sente só agora. Talvez você está sozinha, seus filhos se casaram, talvez a sua esposa foi viajar, talvez o teu marido foi viajar e você está sozinho em casa, talvez o teu marido não te dá atenção, talvez as pessoas que você achava que deveriam dar atenção para você, você está se sentindo sozinha, aí daqui a pouco vem aquela serpente no seu ouvido, olha como é bom, olha, se eu fosse você eu deixava, se eu fosse você eu separava, se eu fosse você eu fazia isso. A serpente induzindo Eva e Adão a entrar no mesmo erro, porque os dois eram uma só carne. Então quando ela induzia Eva, automaticamente ela estava induzindo Adão. Então, ou seja, ela estava falando para Eva, ó, aquele fruto é proibido e se você comer, então ela estava tentando levar Eva para a desobediência. Ela estava tentando levar Eva para outro caminho, estava tentando levar Eva para uma outra decisão. Mas Deus, no capítulo 3, versículo 2, disse para ela assim, ó Eva, ó Adão,
Respondeu a mulher: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só a serpente, não, Deus está mentindo para vocês. Não, é uma mentira de Deus. Então a serpente, ela tenta mudar a verdade para uma mentira. A serpente tenta mudar as verdades de Deus para uma mentira. Então, ou seja, nós falamos sobre a volta de Cristo, mas a serpente tenta dizer para você: Jesus não vai voltar agora. Dá para você curtir mais. Jesus não vai voltar. Ah, não existe inferno. Ah, não existe salvação. Todos vão morrer, todos vão ser salvos. Então todos vão morrer, tem o purgatório. Então sempre há uma desculpa. Então o diabo vai querer mudar as verdades de Deus por uma mentira. Ele vai tentar implantar em nossa mente o sofisma para que nós possamos aceitar isso como uma normalidade. Nós estamos vendo o mundo de cabeça para baixo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, porque foi entregue as chaves para o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe? Satanás. Por isso que você vai ver tantas coisas acontecendo nesse mundo e Satanás deitando e rolando. Só que nós, como igreja, nós temos o poder. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra mim, contra você, que somos a igreja de Cristo. Amém? Aí ele diz assim, no versículo 4, 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, ou seja, o pecado, ele não é ruim, mas as consequências é terrível. Amém? Por exemplo, o marido que trai a esposa, ele traz um peso para dentro de casa, não somente para ele, mas traz para a esposa, traz para os filhos, traz para a família. Então ele sabia, a serpente sabia, que quando eles comessem, traria um peso espiritual para os filhos. Tanto é que depois disso, vem Caim e Abel. Então, quando eles coabitaram, teve Caim e Abel. Então, ou seja, Caim matou Abel, aonde houve o primeiro homicídio. Você vê, abriu-se uma porta e veio-se uma avalanche de problemas para a humanidade. Veio-se uma avalanche de problemas para os filhos de Deus. Veio-se uma avalanche de problemas para os servos de Deus. Então, ou seja, eu vou finalizar que já é 11 horas, pessoal. Eu até perdi a noção do horário aqui. Deixa eu finalizar. Então, vendo a árvore que era boa, abriram-se então os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, coziram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu te falar uma coisa. Até então, eles estavam nus. Então, ou seja, Deus fez eles nus, só que eles não estavam olhando com os olhos naturais para eles mesmos. Então, eles não enxergavam o pecado. Eles não enxergavam a maldade. A partir do momento que eles caíram, o pecado veio. Os olhos se abriram para o pecado. Os olhos se abriram para aquilo que era errado. E acabou sendo que eles fizeram o quê? Com vergonha. Os olhos se abriram. Eles perceberam que estavam no coziram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles tiveram vergonha de Deus. Por isso que Jesus veio. Jesus nasceu da semente da mulher, porque foi uma promessa em Gênesis 3:15. Houve uma promessa, eu estou resumindo aqui para você entender. Diz assim, porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então Deus enviou a promessa, Jesus Cristo. Por isso que Zaqueu era filho de Abraão, era um filho que estava perdido. E talvez você é uma pessoa que estava perdida e Deus quer te resgatar
Amém? Deus quer te resgatar, Deus quer te chamar para dentro, Deus quer te chamar para que você faça parte do corpo de Cristo. Amém? Aí você fala, eu não preciso da igreja, eu não preciso cultuar, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Você precisa. Eu provo para você e aqui eu finalizo. 1 Coríntios, capítulo de número... Eu dei toda essa volta para dizer para você. Capítulo de número 14, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Que fazer, pois, irmãos, quando vos se reunir? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aí ele fala dos dons. Havendo intérprete, fique calado na igreja. Tratando de profetas, aí ele está falando de dons. Porque todos podereis profetizar, uns após outros. Aí a Bíblia está dizendo assim, capítulo 15 agora. Esse é o capítulo 14. Está falando que nós temos que se reunir. E como eu me reúno? Quando eu estou juntamente com o corpo de Cristo. Não há um corpo, capítulo 12, versículo 12 agora. Não há um corpo, não há um membro do corpo fora do corpo. Não há um membro. Por exemplo, eu estou com esse dedo aqui doendo, porque eu acho que eu dormi em cima, esse dedão. Todo o meu corpo, ele está sofrendo. Eu sinto dor aqui, meu irmão, parece que eu dormi assim, ó. Ó, dormi assim. Se eu fizer assim, tá doendo, ó. Amém? Tá inchado. Então, eu estou sentindo dor aqui, mas todo o meu corpo está sentindo dor, porque ele faz falta para mim. Amém? Então, ou seja, quando uma pessoa ela se desliga, ou está doente, ou ela está fraca, todo o corpo ele sente a dor. Aí, coloca aí Marisa, 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, um corpo que judeus quer gregos, escravos, livres, e todos foi dado beber de um só espírito. Amém? Então, ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então nós temos que estar na unidade do corpo de Cristo. E às vezes você fica, mas eu não preciso de ir para a igreja. Ou se reunir no local. A igreja somos nós, entenda isso. Mas você precisa se reunir. Você precisa estar envolvido, você precisa estar. Porque a Bíblia já fala assim, ó, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir noticiário. Ouvir que as catástrofes, ouvir sobre a pandemia, ouvir sobre isso gera fé em você, ouvir sobre Cidade Alerta, ouvir sobre Datena, ouvir sobre jornais, isso está gerando fé em você, continua em casa. Então aquilo que gera fé em você, continua. Mas se isso não está gerando fé em você, meu irmão, procure estar no meio do corpo de Cristo. Procura estar. Às vezes você dá ouvido para tantas pessoas. E às vezes você procura na internet. Para que igreja? Se você procurar na internet tem muita informação. Tem muita informação para você não cultuar, para você não ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo. Você vai procurar, você vai achar. Amém? Mas você entenda, tem lugares sérios que você possa buscar em Deus. Se você mora perto da praia, se você mora em São Bernardo, São Caetano, tem lugares, tem pastores que fazem a obra de Deus com amor. Tem lugares que você está ali juntamente na unidade do corpo. Mas é necessário você fazer parte do corpo de Cristo. É necessário você estar ligado ao corpo. Como eu falei, meu dedo está doendo, meu corpo está doendo. Então nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Então eu queria te convidar, se você mora perto da região aqui do Capão, da região do Dom José, enfim, amanhã nós temos culto às 9 da manhã e às 19 horas. Você vai ouvir uma palavra
pode ter certeza, pode levar alguém, você não vai ter surpresa, você não vai ser oprimido, nós não vamos te humilhar para que você dê alguma coisa, não. Se as pessoas que estão indo com a gente tá aí assistindo, elas sabem, nós somos simples na pregação, mas uma pregação que possa edificar a tua vida como você está ouvindo. Amém? Então aqui eu quero já agradecer o tempo que você passou comigo. Se você ouviu, se identificou, compartilhe com alguém essa mensagem. Talvez essa mensagem fale ao coração de alguém que não pôde estar conosco nessa noite. Amém? Então, levante as suas mãos, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor venha te guardar, te proteger, a sua casa, a sua família. Meu Deus, eu quero te louvar por essa pessoa que disponibilizou do seu tempo, da sua hora, para estar juntamente comigo, Senhor. Derrama da tua unção, daqui a pouco nós estaremos juntos, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e derrame as bênçãos. Dê forças para aquele que está fraco e dá forças, Pai, para aquele que está sem vigor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima noite. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.